Sejam muito bem-vindos ao 23º episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. O meu nome é Guilherme Costa e hoje na minha companhia tenho o Diogo Teixeira e o Fernando Gomes para um episódio especial totalmente dedicado à Ford. Lançámos a esta mesa um desafio que é tentar descobrir qual é que é o melhor Ford de todos os tempos. E cada um de nós vai poder escolher 3 modelos. Na segunda parte deste 23º episódio do Autorádio, vamos ter um convidado especial, João Ferro, responsável da Ford Portugal, para nos revelar quais é que vão ser os planos para o futuro desta marca, não só em Portugal, mas também na Europa. Mas vamos começar pelo início e vou começar por ti, Diogo. Quais é que para ti são os 3 modelos mais importantes desta história tão recheada que a Ford tem ao longo de mais de 100 anos de automóvel? Bem, eu, antes de mais, olá a todos, espero que estejam bem desse lado. Já há algum tempo que eu não vinha um autorádio, mas tem-me gostado esta ausência. É verdade? Como é que você está depois de ter vindo do Web Summit Brasil? Podemos falar sobre isso mais à frente se proporcionar, mas acho que hoje o tema é forte. E sobre isso, tendo em conta que sou o primeiro a dizer que isto não foi fácil, disseram-me assim, Diogo, tens de escolher o 3 que para ti são os melhores Ford de todos os tempos. E andamos aqui um bocadinho a batalhar porque havia alguns modelos com os quais concordávamos que seriam os melhores. Mas como eu era o primeiro, fiquei com a vantagem de poder escolher aquele que é um dos mais óbvios, pelo menos para começar, que é o Ford Model T, que todas as pessoas reconhecem, independentemente de serem apaixonados por automóveis ou não, que este é um carro que marcou a história do automóvel porque foi o primeiro automóvel que foi verdadeiramente acessível à maioria das pessoas. Já existiam automóveis antes, mas este foi o primeiro carro a ser produzido de forma a poder ser comprado por um número muito mais alargado do que aquele número muito exclusivo de pessoas que tinham acesso aos primeiros automóveis, que eram carros caríssimos e que acabavam por estar apenas acessível a alguns. E este, na verdade, foi o primeiro capítulo na história da mobilidade individual. Há alguns números interessantes, foram vendidas mais de 15 milhões de unidades do Model T, foi lançado em 1908 e foi produzido até 1927, e ao contrário do que se pensam, muitas pessoas pensam, não estava só disponível em preto. Há um mito urbano. É um mito urbano. É um mito urbano. Ele esteve disponível apenas só em preto entre 1914 e 1925 e até havia aquela história que podias comprar um Ford Model T se fosse qualquer cor desde que fosse preto. Qualquer cor desde que fosse preto. Mas a verdade é que depois dessas datas foi possível comprá-lo em várias cores, como o vermelho, o verde, o azul ou mesmo até o cinzento. E era um carro que incorporava várias inovações, apesar de ter um foco num preço mais baixo. Isso era muito importante para... É uma particularidade, porque o carro foi ficando mais barato ao longo da sua carreira, ou seja, quanto mais avançámos no tempo, quanto mais eram produzidos, mais barato ficava. Ou seja, é curioso. Aliás... ao contrário do que acontece agora. Agora, exato. Infelizmente. Mas estas inovações que eu vos queria falar têm a ver com o facto de, apesar de ter um preço baixo, este foi o primeiro carro a ter o bloco, motor e cárter fundidos numa única peça. Foi o primeiro carro a contar com uma cabeça de motor removível e ainda foi pioneiro no recurso intensivo a aço, e agora estou a ler aqui as minhas as minhas cábulas, cromo vanádio, uma solução mais leve mas igualmente resistente. Como assim tu não conseguiste decorar cromo vanádio? Nem acredito que tiveste de recorrer a cábulas para te recordares disto, mas é verdade, este carro de facto foi a concretização da democratização do automóvel, devido não só a muitas soluções que incorporava, mas também, Diogo, a muitas inovações que trouxe para a produção do automóvel. Sobretudo foi um dos primeiros automóveis a ter uma linha de produção, por assim dizer, produzida em série. Importa dizer isso, quem está a ouvir, que não foi o primeiro carro produzido em série, no entanto foi o primeiro a tirar total proveito deste método de produção. Sem dúvida. Ok. Segundo modelo, era inevitável nós falarmos do Forte e quando falamos dos Fords mais importantes de sempre. Segundo modelo escolhido por ti, qual é que foi? Surpreende-me agora. Bem, lá está, esta vantagem de ser o primeiro a falar dá-me vantagem de escolher os mais icónicos modelos da Ford. É logo uma vantagem que eu tive, portanto, olha, vou já tirar para cima da mesa aquele que é a minha segunda escolha. Nunca tive a oportunidade de conduzir, aliás também nunca conduzi o Model T.
Mas Ainda? Ainda. Ainda há alguns carros destes a funcionar. Por isso nunca se Há sabe. bastantes ainda, por acaso. Vamos falar com o João Ferro mais adiante para arranjar um Model para T. arranjar um Model T. Vamos perguntar se há algum Model T em Portugal. Sim, vamos ver. Vamos ver. O meu segundo modelo é a Ford F-150. E acho que é mais do que óbvio que é um modelo que merece destaque. Não só porque chegou a ser inclusivamente um dos carros mais vendidos do mundo. É o modelo mais vendido do mundo nos Estados Unidos há mais de 40 anos. E é a pick-up mais vendida há mais de 50 anos. Isto são números, enfim, são verdadeiros números colossais de um modelo que é um sinónimo de mobilidade, de liberdade. Nós não temos esta noção, porque não vivemos nos Estados Unidos, mas uma Ford F-150 é um traço significativo do parque automóvel americano. Sem dúvida. Não só na questão da mobilidade, mas também no mercado profissional. E é curioso que as vendas da F-150 e também das outras pick-ups grandes que existem nos Estados Unidos dá para determinar o estado da saúde da economia norte-americana. Por isso, se as vendas estiverem em alta, a economia também está em alta. Quando as vendas começam a baixar, sabemos que vêm aí problemas no horizonte. E podemos determinar isso com a venda das pick-ups como a Ford F-150. Serve como barómetro da economia, as vendas Exatamente. Como é que está neste momento a economia norte-americana, Fernando? Deixa lá ver. Não, por Deixa lá acaso, como é que estão as encomendas agora da versão eletrificada da F-150, a Lightning, estão a correr muito bem e é um modelo que também está a transformar-se para a mobilidade elétrica, ainda que esta transição nos Estados Unidos vai ser mais lenta. Vai ser mais lenta devido às distâncias. Vendem-se sensivelmente 800, 900 mil. Não só a F-150, a F-Series toda. A família F-Series é bastante alargada. É bastante, chega a vender 900 mil unidades por ano. E a versão elétrica, a Lightning, eles têm reservadas 150 mil unidades. Por isso ainda falta muito para chegar claro. Para ser realmente a solução. Alguns dados sobre este modelo. A primeira geração foi lançada em 1948 e no total já conta com 14 gerações e mais de 7 décadas de história. Nós não temos a Ford F-150 na Europa, mas temos uma filha da Ford F-150, inclusivamente na versão Raptor, que, Diogo, já tiveste a oportunidade de testar, inclusivamente com um vídeo bastante interessante aqui no canal YouTube da Razão Automóvel. Sim, é interessante para ver e foi muito interessante gravar, porque diverti-me imenso também. Vou deixar aqui não quero deixar de vos dar esta nota. Sem dúvida que é uma carrinha, uma pick-up interessantíssima, e agora numa versão também a gasolina, porque está para chegar a versão diesel, mas é um carro muito interessante, um carro de lazer, um verdadeiro carro de diversão para quem quer uma pick-up que não só vai mais além, mas vai de uma forma completamente, enfim, como podemos ver na imagem, isto é tudo no máximo. Não é tão impactante como a F-150 Raptor. Nós não temos a sorte de ter um carro destes na Europa, mas enfim, mas é ao nível das pick-up que na Europa estão à venda atualmente, é sem dúvida um pick-up muito interessante. Sim, é um caso único mesmo. É um caso, não há mais nenhuma pick-up como a Raptor, com suspensões a gás da Fox, motor grande a gasolina e feita para fazer aquilo que estamos a ver na imagem, que é andar mais tempo no ar do que eu vou preparar este 23º episódio onde é à procura de fotos da Raptor, da F-150 Raptor com as 4 rodas no chão e não consegui encontrar, só consegui encontrar com as 4 rodas no ar. E isto leva-me para o terceiro Ford que tu escolheste, que eu estou a ver aqui no nosso guião, e que é um Ford no mínimo curioso, não era propriamente o primeiro que me vinha à cabeça, ao contrário do Ford Model T e do F-150. É verdade. Eu escolhi um Ford que não tem como missão, ou não tinha como missão andar em terra, mas sim no ar, porque escolhi o Ford Trimotor. Nós temos um artigo muito interessante sobre isto, que eu acho que quem tiver interesse em máquinas, pelo menos eu sou apaixonado por máquinas, seja automóveis, seja até mesmo aviões e helicópteros, enfim, gosto bastante. Não percebo nada de motas, confesso, e percebo muito mais de automóveis do que qualquer outra máquina que nós possamos operar
nós, seres humanos, não falando aqui depois de máquinas que possam ser operadas de forma autónoma, isso é outra conversa, mas a história... esta história é uma história interessante porque o Ford Trimotor faz parte da história da Ford como uma necessidade que a Ford viu, que o Henry Ford olhava para o avião, como nós podemos também verificar no nosso artigo, é uma história bonita, como um meio de transporte que podia ser seguro, fiável e robusto. E na altura não era bem isso que estava associado à aviação. Era uma coisa toda a gente olhava para o completamente avião com muita desconfiança e com um objeto muito pouco Sim. seguro. Aliás, o número de acidentes era substancial. Neste caso, ou seja, a oportunidade que o Ford Trimotor abriu foi mesmo para a aviação civil. civil. Pronto, a aviação até aquele momento, além da Primeira Guerra Mundial, quando a gente percebeu o poder do avião, era usado sobretudo para transportar correio, basicamente. Não havia mais. E o Henry Ford tinha esta visão, e de facto e eu próprio, antes de nós publicarmos isto, não conhecia esta história. Eu aprendi na Razão Automóvel. Como aprendo muita coisa todos os dias, acho que é excelente podermos ter uma plataforma que partilha tanto conhecimento. O Ford Trimotor era um avião de passageiros e ajudou a democratizar as viagens aéreas. Era um avião acessível e, em jeito de brincadeira, podemos dizer que era uma espécie de Model T voador. Robusto, seguro e enfim, e acabou por ficar conhecido com este paralelismo que é assim, não é mais em jeito de brincadeira, mas na verdade está aqui uma certa verdade por trás disto. Foram construídos 190 exemplares do Ford Trimotor e inicialmente estava pensado ter apenas um motor, mas acabou por ter 3 motores e isso foi algo que também permitiu que tivesse um bom sucesso comercial. Por isso, como podemos ver, temos um motor em cada asa e depois temos um motor à frente. E perdoem-me a forma de falar um bocadinho mais motor à frente e motor na asa. Certamente quem percebe muito de aviões deve haver algum deverá falar disto de outra forma, mas eu não sou propriamente um especialista, sou um curioso e não consigo, mas isto também entra aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, o facto de ele ter 3 aviões também permitia 3 motores? 3 aviões, que estupidez. um avião em 3. Então, o facto de ter 3 motores também permitia haver aqui uma certa redundância, que é muito importante na aviação. Importante em tudo que é operação de máquinas, mas na aviação a redundância é algo extremamente importante e aliás, a aviação em termos de redundância de operação é uma fonte brutal de conhecimento e de contributo para a inovação de tudo. E este carro, estão a ver? Isto é a dificuldade. Este avião conseguia voar. Formação profissional. Este avião conseguia voar de forma estável, mesmo que perdesse um dos motores. Que, enfim, é algo que ninguém. É um cenário que é um bocado mau de acontecer quando se está no ar, que é perder um motor. Mas ele conseguia voar mesmo perdendo um dos motores e conseguia aterrar em segurança apenas com um motor. A velocidade máxima era 240 km por hora, o que significava que também era muito mais rápido que muitos outros aviões que estavam a ser operados à época. E a história, enfim, a história é gigante. Nós temos um conteúdo, como vos disse no início, muito extenso sobre isto, com muitos detalhes interessantes. E este, sim, para mim, a par do Model T, é também um dos grandes feitos da Ford. Uma marca que deixa, sem dúvida, neste caso no ar e não em terra, mas que... esta é a marca do oval azul e essa história da Ford enquanto marca que contribuiu para a mobilidade individual, para a democratização do automóvel, também acaba por contribuir aqui para a democratização da aviação civil e isso significa que tem passado o mais de século que tem colocar a humanidade em movimento e acho que isso é extremamente importante de referir. E já agora só um detalhe, também teve um brilharete no cinema, apareceu no filme do Indiana Jones e o Templo Maldito. Acabou mal, que foi contra uma rocha, mas pronto. Não sei se era uma réplica ou não, mas se fosse uma das 199 unidades, já só havia 198. Ainda existem unidades do trimotor a serem operadas, até porque a fuselagem era toda feita em alumínio
Estes Sim, motores radiais eram relativamente Se simples. não estou em erro, acho que foi o primeiro avião também totalmente feito em alumínio. Tinha várias inovações para a época. Exato. Os 3 motores davam confiança a quem andava lá dentro, porque a aviação, como nós a conhecemos hoje, de transporte de pessoas, era praticamente inexistente, era para carga, porque as pessoas olhavam com desconfiança. Do ponto de vista também da aviónica, todos os componentes, também houve ali uma standardização para haver comunicação e uma uniformização da aviação, e foi também uma estrela de cinema. E por falar em estrela... também convém referir que dos aviões, como era normal, passava muita tecnologia para o resto de outras indústrias. No caso da indústria automóvel, e o Ford GT, por exemplo, tem uma carroceria inspirada na fuselagem de um avião, e a Ford F-150 foi a primeira do segmento a apresentar uma carroceria em liga de alumínio de alta resistência, que era um material desenvolvido originalmente para a aviação, porque era mais leve do que o aço. Quando eles introduziram o alumínio na F-150, acho que perdeu de uma vez para aí 300 quilos. O que é? Foi, na altura, quando fizeram isso, foi polémico, porque as pessoas... Foi muito Como é polémico, que é porque, possível? O alumínio não tem a resistência do aço? Mas por acaso fugiu porque a concorrência, sobretudo a General Motors, fizeram uns anúncios a picar, a dizer como o alumínio não era resistente, com testes de carga idiotas, a mandar, sei lá, coisas muito pesadas para a caixa de carga da 150 só para mostrar que aquilo fazia moças e mais não sei o quê. A história... Mas é engraçado, o mercado publicitário nos Estados Unidos é muito mais agressivo do que aqui na Europa. Eles podem fazer publicidade comparativa e não há problema. É que nós aqui não podemos. E dá anúncios giros, alguns deles que nós já falámos no nosso website. Falávamos há pouco que o Trimotor teve uma presença no Indiana Jones, e agora, Fernando, passo para a tua escolha de 3 modelos da Ford, começando por um que é sem dúvida nenhuma uma estrela de cinema. Sem dúvida. Apesar do Diogo ter sido o primeiro a escolher, até me espanta ele não ter escolhido o Ford Mustang, que é provavelmente o Ford mais emblemático ou mais icónico de todos os tempos, o Pony Car original. E é também um dos carros, se não estou em erro, ainda detém o título de ser o carro que mais apareceu em filmes, sobretudo de Hollywood, obviamente. O carro foi lançado em 1964, tinha uma base modesta, tinha origens num familiar da Ford da altura, que era o Ford Falcon, mas como podemos ver nesta imagem, a Ford deu-lhe linhas muito mais apelativas e realmente, e digamos que foi o carro certo para a altura certa, os anos 60, e transformou-se num sucesso imediato. Ele no primeiro ano, se não estou em erro, vendeu mais de 1 milhão de unidades, o que é um fenómeno, porque mesmo hoje não consegues ter um carro com características desportivas, um coupé ou um descapotável, que também está disponível em descapotável, a conseguir vender 1 milhão de unidades. Tanto que ainda hoje é o desportivo mais vendido do mundo. É o desportivo mais vendido do mundo. No primeiro dia de vendas, 22 mil unidades. 22 mil unidades no primeiro dia. Okay. É um bocado absurdo, se a gente pensar bem. E o carro era relativamente acessível. Sim, aliás, quando falamos em... o carro era acessível, mas a Ford também foi muito inteligente porque tinha um programa de personalização gigante e é isso que fez grande parte do sucesso do carro. Tu podias ter um Mustang ao teu gosto. Ou seja, hoje temos, se a gente for aos catálogos, aos configuradores da marca, podemos escolher a cor e mais não sei o quê, mas o Mustang foi, se calhar, o carro que abriu a possibilidade da personalização automóvel a níveis nunca antes vistos. E não era só estético. Em vez de ter um 6 cilindros, podias pôr um V8. Que é sempre... E é engraçado, claro, no mercado... poder optar por motores diferentes numa altura em que era tudo ainda hoje a América, o mercado americano é muito, muito assim. Os motores e caixas são opções, como se fosse mais um nível de equipamento ou um acessório, o que tem algum interesse a forma como eles veem. Mas pronto, o carro já vai na 7ª geração. Esta que agora estamos aqui a ver no nosso ecrã foi apresentada este ano já. Ainda mantém as características que fizeram do Mustang. O Mustang, temos um coupé, a tração traseira, o V8, que é aquilo que a gente gosta. Caixa manual, isto vindo dos americanos, também é muito exótico, mas também tem a opção da caixa automática com 10 velocidades. Mas pronto, continua a ser o ícone entre os pony cars. Não admira que continue a ser o desportivo mais vendido do planeta também. É um carro que tem uma fama
mundial, não só também pelo... São mais de 10 milhões de unidades que Porque- vendeu desde Sim. 1964 portanto, está a fazer 59 e é um anos. carro que nós olhamos e incorpora o espírito americano. Liberdade, evasão, estradas, Sim, road trips. Antes, exatamente. É um carro que nunca teve uma presença muito grande no mercado europeu, tirando nos últimos anos, de forma sim. pelo menos oficial, e que faz parte do imaginário de todos nós, devido à presença no cinema, Exatamente. inclusivamente o Diogo. Já há uns anos, já não sei precisar, mas se calhar tu ainda te recordas, tu tiveste com uma versão moderna do Mustang no Salão de Genebra. A primeira vez que fui ao Salão de Genebra para filmar, porque nós já a Razão Automóvel já tem mais de 10 anos. Isto agora já nos faz quase, isto é quase mobília, não é? Isto é quase mobília. Olha para a minha falta de cabelo. Exato. Olha, E Só antes, tu não existe. e antes de começarmos com esta aventura de fazer conteúdos em vídeo regularmente, fui com o Filipe filmar ao Salão de Genebra e fomos à apresentação do Mustang Bullitt, aquela versão do filme. Sim, alusiva ao filme. alusiva ao Sim, filme exatamente. de 1968, protagonizado por Steve McQueen. Que é mais, lá está, é uma das aparições mais emblemáticas do Mustang no cinema. Mas e também há outra coisa que não foi só no grande ecrã que o Mustang foi reconhecido, também no YouTube, com a Razão Automóvel e com não o Steve McQueen, mas o Guilherme Costa. De repente, Steve McQueen. E agora? Guilherme Costa. Mas o Guilherme Costa, É o que tem um estilo também muito similar ao Steve McQueen, ainda que tenha um pouco menos de cabelo, mas isso também é o peso, é o conhecimento, é a responsabilidade, e agora ainda por cima é pai, portanto, as coisas também... eu também não me posso falar muito, porque eu neste momento estou numa fase de Santo António, que tem aqui isto. Sim, mas os teus auscultadores ainda conseguem tapar. O meu já não há nada a fazer. Pronto. Já não há Mas nada. terminando aquilo que ia dizer, não foi só no grande ecrã, foi também podemos chamar-lhe o ecrã da atualidade, que é no digital, Exatamente. em que o Mustang, na versão Mach 1, foi reconhecido e foi nomeado para melhor filme jornalístico nos International Motor Film Awards de 2022, um prémio que nós ganhamos em 2021, Exatamente. mas com um carro completamente diferente, foi com um carro muito mais modesto e pequeno, um Toyota Yaris, mas no ano passado o Mustang deu o ar da sua graça novamente e mostrou que pode ser, tal como o Guilherme, pode ficar muito bem ao ponto de ser potencialmente premiado, ou pelo menos nomeado, que é algo que é muito digno. Eu só tive pena foi nesse vídeo não termos tido uma versão com caixa manual. Sim, era Sim, foi uma caixa automática, mas foi um vídeo que eu adorei gravar. Foram 4 dias nas imediações da cidade de Madrid e foi muito interessante, e depois o resultado de ser nomeado também foi muito bom. E com isto passamos para a tua segunda escolha, Fernando, e o primeiro carro da Ford Europa a ser nomeado para esta lista, o Ford Focus. O Ford Focus. Porquê é que escolheste o Ford Focus? O Ford Focus, o Diogo falou do Ford Model T, a democratização da mobilidade, mas no caso do Ford Focus, basicamente a Ford trouxe para o segmento mais popular, ou um dos segmentos que mais vende na Europa, que é o segmento dos pequenos familiares, um nível de excelência ao nível dinâmico e de condução que até só encontrarmos provavelmente nas versões desportivas de alguns modelos. E neste até num modesto 1.4, 65 cavalos, que servia de motorização de base, tínhamos um chassi simplesmente fenomenal e que serviu de referência para todo o segmento e acabou por influenciar até o desenvolvimento de futuros concorrentes, o que é muito interessante. E claro, eu vou ter que falar aqui na... Eu estou-me a rir porque eu e o Fernando temos sempre uma coisa que é, há anos temos conversas. Eu vou falar nessa lenda. Quase todas as semanas falamos de uma lenda que poucas pessoas conhecem, um engenheiro que mudou por completo a forma como aquilo que nós retiramos da condução de um automóvel. Enfim, se a Ford tem o estatuto de referência dinâmica em praticamente todos os segmentos em que entra, é devido a um senhor chamado Richard Perry Jones. Finalmente disseste o nome dele.
Disse o nome dele, o Disseste o Sr. nome Richard dele. Perry Jones. E foi, e este, por acaso, o Fox é talvez o seu modelo mais conhecido, a sua obra mais conhecida, mas o trabalho dele começou há alguns anos antes com o primeiro Ford Mondeo e depois também com o Fiesta, no MK4, o Ford Puma também. E o Fox basicamente trouxe... O Fox foi onde pôde começar de raiz um projeto e mostrar era uma toda a base sua... nova, completamente nova. Destacou-se de imediato pela suspensão traseira independente. Não quer dizer que fosse o primeiro a ter suspensão independente traseira, obviamente, mas era toda a eficácia da dinâmica e combinar isso com gozo de condução, que é algo, pronto, nós que estamos aqui gostamos disso, obviamente. E o Fox foi realmente esse marco, mas não só. O Pedro, que trabalha connosco, teve um Ford Focus MK1 e diz que foi o melhor carro do ponto de vista dinâmico que já teve. Eu nunca conduzi nenhum. Tem que citar... Ele teve depois um Golf 4 e teve um Audi A3 da mesma época e, de facto, o Ford Focus estava uns furos acima em termos de comportamento. Não só devido à suspensão traseira, mas também o próprio chassi já tinha uma preocupação com a rigidez torcional, diferente daquilo que estamos a falar do final da década de 90. Os carros deste segmento não eram propriamente conhecidos por terem uma dinâmica a mais apelativa a todos. Inclusivamente, o antecessor deste carro, que também podia estar nesta lista, o Ford Escort, na sua última itineração pelo mercado não era propriamente uma referência dinâmica. E aqui a Ford quis mesmo fazer um statement. Nós vamos fazer um carro que é agradável de conduzir, tem uma segurança acima da média, também foi precursor de algumas tecnologias neste sentido, tanto que ganhou o prémio de carro europeu do ano em 1999. E em termos de design, que é algo que é muito querido, a área do design também foi um carro marcante para a Ford. Sem dúvida nenhuma, foi basicamente, se calhar, o exemplar mais puro, talvez em conjunto com o Ford Ka, o primeiro Ford Ka, do New Edge Design, que basicamente... O que é o New Edge Design? Se a Sofia colocar novamente a imagem do Ford Focus, eu posso muito bem explicar, porque se calhar é mais fácil ver e estar a explicar ao mesmo tempo. É uma linguagem estilística, não é? Exatamente, é uma linguagem de design e caracterizava sobretudo por superfícies planas intersetadas por arestas bem vincadas, apesar de, para os dias que correm, se calhar podemos dizer que até são subtis. Mas superfícies planas vincadas por, como é que disseste? Intersetadas por arestas vincadas. Adorei a frase. Mas pronto. Eu confesso que não percebi muito bem o que é que quiseste dizer, mas eu estou a visualizar. A formação destas superfícies era determinada por essas arestas e aqui dá para ver perfeitamente. Mas o carro não deixa de ter linhas curvilíneas e aerodinâmicas e fluídas, só que era um estilo muito geométrico e depois houve muitos outros exemplares, outras marcas que acabaram por ser influenciadas pelo New Edge Design da Ford. Nós tivemos outro nascimento outro filho desta linguagem estilística, tivemos o Ford Ka, primeira geração, que era uma versão um bocadinho mais radical deste estilo estilístico, e tivemos também um concept que eu recordo de ser azul e branco, de um super carro. O GT90. GT90, exatamente. Já não me recordava GT90, do nome do GT90. Era uma reinterpretação moderna do GT40. E sim, pronto, era um estilo também muito geométrico como aqui o do Fox, só que numa forma muito mais espetacular do que... Eu não sei de que ano é que é esse conceito, mas lembro-me de comprar revistas e comprar um automotor que tinha 5 páginas dedicadas ao Ford GT90 e eu ficar siderado a olhar para o carro, que infelizmente nunca viu o protótipo, acho que era dia. funcional, se a memória não me falha. As fotos eram todas dinâmicas, não eram computador nem nada do género. E especulava-se muito que a Ford poderia recuperar o GT40 com o GT90. Eu posso, se quiserem, só para rematar esta discussão, eu vou fui ao Google, enquanto estavam aqui a discutir sobre o GT90, e a seguir à Wikipédia, o artigo que está publicado mais acima nas pesquisas é um artigo de um site que é chamado Razão Automóvel. Nunca ouvi falar. Também não conheço. E desconfia. Diz que é o todo-poderoso que nunca chegou a ser produzido. Este artigo já foi publicado em 2016, no final de 2016, e fala da história deste GT90 e que lá está, que refere aqui a questão da nova linguagem de design New Edge, que era aquilo que estávamos a falar. Mas pronto, numa visão muito mais espetacular, claro que provavelmente. Olhando agora para o Focus, e já passaram, vamos fazer contas, mais de 20 anos. Exatamente. Desde o seu... 25 anos. 25 anos, desde o seu lançamento, podemos dizer que envelheceu bem.
Envelheceu muito bem até. Não diria tanto se calhar no interior, e no exterior também se calhar temos que ter rodas apropriadas a este tipo de alargamentos ou seja, bem grandes para encher bem aqueles arcos, Sim. porque nas versões mais modestas E tínhamos versões bem apimentadas deste Sim, carro com tínhamos, 225 cavalos, não é? o primeiro Focus RS, Exatamente. um carro espetacular ainda hoje. Que é um carro que hoje, o tema não é sobre isso, mas falando sobre carros usados até X mil euros, Não me fales nisso, Diogo. Já sei o que é que um dizer. carro que nos últimos anos valorizou brutalmente. Por que é que será? Né? Nós tivemos assim de comprar um há uns anos a esta parte A sério? e Isso eu não Sim. sabia. Sim, por um preço que hoje não dava para comprar metade. apetece-me comprar uma máquina do tempo se houvesse à venda para voltar, Oh, isso toda a gente. para voltar atrás. Quem nunca pensou nisso? Exato. E com isto passamos para o teu terceiro modelo, para a tua escolha. Exatamente, e estávamos a falar do Ford GT90 e a minha terceira escolha não é o GT90, mas o modelo que o inspirou, o GT40. O GT40 já é também um carro super conhecido. Foi aliás, uma marca como a Ford lançar um super desportivo não é comum, por assim dizer. E neste caso a história do Ford GT40 é muito curiosa porque começou com uma tentativa da compra de um construtor de supercarros, a Ferrari, e certamente todos já vimos o filme Ford versus Ferrari para termos uma ideia não muito rigorosa do que é que aconteceu na altura. Mas lúdica, pelo menos lúdica. Entreteu muito, sem dúvida, e deu para perceber o que está nas origens deste carro, e que realmente começou com a tentativa da compra da Ferrari, após a recusa do Sr. Enzo Ferrari, que pronto, todos sabemos que não era a pessoa mais fácil. A Ford dedicou-se a construir um rival para toda a poderosa Ferrari e para vencê-los no maior palco do mundo, no maior palco de corridas do mundo, que é Le Mans. Que este ano faz 100 anos. Então o que nos estás a dizer na prática, Fernando, foi que o Ford GT40 nasce como uma vingança por Henry Ford, uma vingança. Não conseguiu comprar a Ferrari, então vamos vencer-vos em Le Mans, no vosso próprio jogo. Nesta altura a Ferrari dominava já há vários anos a prova de rainha de resistência, mas também isto é uma imagem do final das 24 horas, com os carros alinhados para... Sim. E vejo essa diferença para uma corrida atual, onde as pessoas estão ali junto à pista, como se nada fosse, sim, a bater palmas. Mas também não foi chegar, ver e vencer, que isto já foi a segunda tentativa do GT40, ou terceira, se não estou em erro, de conseguirem esta vitória histórica, que eles conquistaram os 3 primeiros lugares, e no ano que eles venceram a Ferrari só ficou-se pelo 8º, mas ia dizer o quê? Convém falar que isto foi um carro que foi o arquiteto do GT40, foi Carroll Shelby. Exatamente. Carroll Shelby já se tinha destacado com a Ford, e aqui está ele. Esta fotografia, curiosamente, foi tirada em 1959, no ano que ele venceu como piloto as 24 horas de Le Mans, o que é curioso. Mas pronto, Carroll Shelby é essencialmente um vendedor de carros, e sempre teve esse discurso, mas também ajudou a criar alguns dos Fords mais espetaculares de sempre. Não começou com o GT40, começou inclusivamente com o Mustang. Ele criou o Shelby GT350, que se tornou um carro também icónico, porque transformou o Pony Car, que era um carro desportivo. E há pouco falávamos desta particularidade do mercado norte-americano, que é as transformações e da personalização, e Carroll Shelby, com Sim. todo o legado que tinha e todo... as pessoas eram muito conhecidas, todas as pessoas queriam ter um carro preparado, ou pelo menos mexido e construído por esta lenda que se mistura com o próprio nome da Ford. Sim, sem dúvida. O Carroll Shelby, pronto, também já falecido, está intrinsecamente ligado à Ford. A Ford, depois da recusa da Ferrari, começou a desenvolver o GT40. O Carroll Shelby não entrou logo no desenvolvimento do projeto, foi após
a primeira iteração do projeto, ou seja, o carro não estava bom, tinha problemas de fiabilidade, não tinha a performance também necessária, e foi aquele que a Ford chamou Carroll Shelby. E Carroll Shelby começou por colocar um motor muito mais potente, ainda um V8. Ele já usava esses V8 num dos seus próprios carros, que era o Shelby Cobra, mas na versão Coupé, que é o Daytona Coupé, que ele também participou em Le Mans, curiosamente também no mesmo ano que a Ford se estreou com o Acho GT. que era um 5.4. 4.7. 4.7, um 4.7. 4.7. Então o Carroll Shelby modificou o carro extensivamente. O carro ganhou a performance, acabou por ganhar também a fiabilidade que desejada para uma prova de resistência, e os resultados depois surgiram quase todos assim de seguida, porque não foi só as 24 horas de Le Mans que ele ganhou. Ganhou também as 12 horas de Sebring e outras provas, acho que também as 24 horas de Daytona, se a memória não me falha. Sim, 2.000 km de Daytona em 1965. 2000 km, por não eram as 24 horas, agora... Foi a primeira corrida de GT40 e eles ganharam. Mas em Le Mans, lá está, houve problemas mecânicos e apenas... nos primeiros anos... E apenas mais tarde é que foi possível... Só na terceira tentativa, mas pronto, é o desenvolvimento que acontece em qualquer carro de competição. Mas pronto... E chegar e vencer uma Ferrari não é propriamente não é para pensar todos. um departamento desportivo para ganhar. Pelo menos na altura, agora. E agora exato. Agora foi uma piada, isto não há parte. Olha, e vamos ver um regresso a este Ferrari versus Ford brevemente também na Fórmula 1, porque em 2026 a Ford vai juntar-se à Red Bull regressar à Fórmula 1, para regressar à Fórmula 1. E já temos os teus 3 destaques. Guilherme, Restam os meus, não é? tu tens também 3 para dar. O que é que tu escolheste para estes 3 teus destaques sobre a Ford? Olha, eu confesso em primeiro lugar que pensei que, sendo o último a escolher, ia ser mais difícil, mas não é assim tão difícil, porque efetivamente numa marca com mais de 100 anos de história há muitos modelos que podíamos referir. E eu decidi optar por um modelo não um veículo ligeiro de passageiros, mas não é outro avião. Não outro avião, sem dúvida não outro avião, mas um carro igualmente marcante na história, principalmente do continente europeu, a Ford Transit. Foi lançada em 1965. É uma escolha É uma escolha, é um furgão que é uma escolha que muitos de nós conseguem reconhecer mesmo sem o ver, só de ouvido. Sim, e mais antigas, sim. Acho que muitos de nós conseguem perceber uma Ford Transit daquele tempo dos motores de injetor-bomba só pelo barulho. À exceção da E-Transit? À exceção da E-Transit, que ninguém consegue reconhecer. Exato, mas isso é mais recente. Mas porquê é que estou a destacar este como um dos carros mais importantes da história da Ford? Foi o primeiro comercial a ser desenvolvido de raiz como tal na Europa em 1965, e isto deu-lhe uma grande vantagem em termos comerciais, porque como foi desenvolvido para ser um furgão, não um derivado de um carro de turismo. Sim, já havia alguns... a grande vantagem da Ford foi o tamanho, curiosamente. Porque e as formas. Sim, tem um design único, diferente daqueles que havia na década de 50. Mas foi sobretudo pela sua capacidade de carga e pelos volumes que podia transportar, porque era efetivamente maior que os rivais da altura. Concordamos que um de vocês defende a questão do formato, ou defende o tamanho. No final vamos sempre dar a carga. O design, de carregar sim, exatamente, isto é um furgão. No final, Fernando, vamos a factos. E o que é facto é que foi um sucesso de vendas a partir da década de 60. Sim. Tem sido o furgão mais vendido no mercado europeu. É uma instituição, e trouxe em 1972, para vermos o quão mais avançado era este furgão face a todos os outros que existiam no mercado, não só em termos de arquitetura, em termos de volumetria, capacidade de carga. A polícia inglesa fez saber que 95% dos veículos usados nos assaltos a bancos eram Ford Transit. O comunicado dizia o seguinte, e atenção, não estou a inventar factos, isto existe mesmo. Graças à performance equivalente a um carro de passageiros e à capacidade de transportar até 1,75 toneladas, 1,75 toneladas, ou seja, mais de 1,5 toneladas, a Ford Transit tem sido o veículo ideal para as fugas à polícia. O que fez com que a própria polícia inglesa pedisse ao governo ser equipada com modelos Ford Transit, porque efetivamente este, como foi um carro pensado de raiz para ser um comercial, conseguia
ter uma capacidade dinâmica e aliar também uma boa capacidade de carga, porque não foi um derivado. E por tudo isto eu acho que este carro merece, sem dúvida alguma, um destaque na história da Ford. Além disso, ao longo do tempo, a Ford foi brindando aqueles que gostam, e estávamos há pouco a falar de desporto motorizado, com versões, as chamadas versões Supervan. A primeira versão da Supervan nasceu logo na década de 60. Aqui temos a Supervan 2 agora a aparecer nas imagens, mas a Supervan 1, estávamos há pouco a falar do GT40, exatamente. equipava com motor V8 na última itineração desse motor, e por isso é que eu referi há pouco os 5.4 litros de capacidade. Um motor gigante montado num carro, e inclusivamente a capacidade do binário da Supervan era tão grande que há imagens do carro à saída das curvas com a roda dianteira totalmente no ar, porque é espetacular. é um carro comercial com o motor num carro que correu em Le Mans, e naturalmente que as leis da física aplicam-se sempre, independentemente do tipo de carroceria, aliás, principalmente neste tipo de carrocerias. Depois tivemos mais tarde a Supervan 2 e mais recentemente, inclusivamente este ano, vai correr em Pikes Peak, temos a Supervan, uma versão 100% elétrica que vai fazer a corrida até às nuvens, Pikes Peak, e que tal como a Ford Transit também se eletrificou, mas para a história ficam estas versões que tiveram motores V8 de resistência, tiveram motores de Fórmula 1 e agora tem uma motorização elétrica, e esta última versão é quatro motores elétricos, exatamente, que é a versão mais potente de todas. Como segunda escolha, eu acho que esta é, como é que é dizer, é quase obrigatória, o Ford Focus. Então, estás a repetir? Estou a repetir a tua escolha. Isso não vale. Não, vale, claro que vale. Nós temos de chegar ao final e temos de... Afinal, qual é que foi o... Eu tenho mau trabalho de ir à procura de 3 diferentes, até fui buscar um avião. Ok. E tu chegas aqui e dizes, o Ford Focus. Não, então pronto, eu posso mudar para o Escort. Mantemos no mesmo segmento. Foi um carro importantíssimo para a Ford, não só a nível de vendas, mas também a nível desportivo. Tem um palmarés gigantesco em praticamente todas as gerações. Em todas as gerações no Mundial de Rallys. Houve inclusivamente uma versão que começou a ser desenvolvida para o Mundial de Rallys, mas depois uma alteração de... Sim, era para o Grupo B, sim, exatamente. Era o Escort RS 1700, se a memória não me falha. E houve inclusivamente versões que chegaram a ser testadas, mas entretanto a chegada dos modelos de tração às 4 rodas ditaram o final prematuro do projeto, mas não o fim da Ford nos rallies, que, como nós bem sabemos, regressou mais tarde com o Escort, regressou também com o Focus e agora mais recentemente também com o Fiesta. E agora com o Puma. E agora, exatamente. E agora com o Puma. E por último, eu acho que um modelo que merece o seu destaque, apesar de ser um modelo que não tem nome. O Guilherme veio complicar isto de uma maneira. Porque não é... mas pronto, fala primeiro que eu já te completo. Acho que é um modelo que tem a sua importância mais emblemática do que propriamente vocês falaram de carros que tiveram uma marca muito importante em termos industriais, como o Ford T, que com o Fordismo e com a produção em série, com o Taylorismo, que fez escola e que ainda hoje é estudado nos bancos de universidade com todas as vantagens que trouxe em termos industriais e com princípios que ainda hoje são aplicados em qualquer linha de produção. Mas eu trago um carro que tem uma história interessante atrás de si, o Edison Ford, que é um concept e que data de 1913. Eu não lhe chamava bem um concept, um protótipo mesmo, porque não, isto é basicamente um chassi rolante. Mas que mostra como já nesta época havia, aqui temos o Henry Ford com o seu filho a olhar para o quadriciclo, o primeiro modelo desenvolvido por Henry Ford ainda antes do início do século XX, no final do século XIX, com um pequeno motor a combustão na traseira, mas regressando a este Edison Ford. A história é interessante porquê? Porque Henry Ford começou a sua carreira como engenheiro ao serviço de
Thomas Edison como empregado, e já naquela época lhe mostrava-se muito interessado no automóvel, que achava que podia ser mais do que um brinquedo de gente rica, podia ser um verdadeiro sucesso em termos de mobilidade e uma resposta para a mobilidade de milhões de pessoas. E a Thomas Edison disse-lhe, muito bem, continua a investir, continua a empreender nesse sentido. Diz. Continua a investir nos carros com motor a combustão interna, o que é curiosíssimo. É porque na altura, exatamente, e essa história é muito curiosa. Na altura havia um problema muito grande com as baterias. Aliás, só agora é que a tecnologia começa a conseguir Curiosamente, aquilo que o Edison dizia até se pode de alguma forma transportar para os dias de hoje. Exatamente. Mas ainda que, naturalmente, envolvidos 100 anos, a humanidade está num momento de evolução completamente diferente. Não é comparável sequer o que era pensar num 100% elétrico há 100 anos ou hoje. Tínhamos as baterias de níquel-ferro que não tinham problemas de densidade energética, atalhando aqui um bocadinho quando mas ele disse que os carros elétricos tinham um problema, que era tinham que ficar perto das centrais elétricas. Exato. Porque precisavam de ser carregados, não é? E a bateria era demasiado pesada. Hoje a bateria continua a ser um peso literalmente, um peso, quer dizer, um problema, algo que é difícil que torna difícil, é um desafio de engenharia grande produzir um 100% elétrico. Mas é curioso porque continua a ser no fim, nos primórdios do automóvel era o automóvel elétrico o mais vendido do mundo. A história do automóvel é mesmo inacreditável. É um regresso às origens. Por isso é que eu também achei curioso, até quando fizemos investigação para falar deste Thomas Edison, Edison Ford, achei curioso ele ter indicado ao Henry Ford na altura, e o Henry Ford na altura ainda era um jovem, ter indicado, esquece lá o motor elétrico, esquece lá o automóvel elétrico, porque há demasiadas desvantagens comparando com os motores de combustão interna. No entanto, curiosamente, para aí 2 anos depois desta conversa, deste conselho, o próprio Thomas Edison apareceu com um carro elétrico. O que é curioso, para testar as suas novas baterias. Fundou uma empresa para testar o conceito. Naturalmente, quando falamos de carros elétricos, é inevitável falarmos das baterias e da química das baterias, que ainda hoje constantemente estamos sempre a falar na razão automóvel de mudanças. As baterias LFP, as baterias de íons de lítio, as baterias em estado sólido, e este tem sido o problema nestes últimos 100 anos de implementação do carro elétrico. Tem uma questão de armazenamento da energia. Nesta altura, as baterias de níquel-ferro tinham esse problema. Baixa densidade energética, peso, e tudo isto tirava todas as vantagens que o carro elétrico podia ter. E estes são os 3 grandes destaques. Podemos só deixar uma nota, porque vamos deixar na descrição deste podcast no YouTube, vamos deixar alguns links para artigos que incluem muito aquilo que estamos a falar aqui hoje. E há um artigo que é bastante extenso sobre a história deste protótipo, deste chassi rolante, como também, por acaso, nesse artigo também é referido assim, este carro que foi desenvolvido não só por Henry Ford, mas também por Thomas Edison, e este artigo é um artigo muito interessante, foi desenvolvido no âmbito de um espaço que existe na razão automóvel já há algum tempo, no qual nós temos publicado muitas curiosidades sobre a Ford, e acredito que vale a pena porque, de facto, há aqui conteúdos que são interessantíssimos, deram muito trabalho a fazer, porque envolveram muitos deles bastante estudo e à procura de informação que não é assim tão fácil de encontrar. Falamos hoje aqui nesta conversa de uma pessoa que eu e o Fernando nos últimos anos temos vindo a debater se existiria ou não, que era uma lenda, que era o Richard Perry Jones, e que recentemente até faleceu há um ano, se não estou em erro. Por isso e nós dizemos que é um mito. Há de explicar porquê. Porque apesar de toda a importância que ele tem na história da Ford e no desenvolvimento dos chassis, nunca foi alguém muito comunicado por parte da marca. Sim, mas recentemente a Ford estreou uma divisão, uma ala, não me perguntes certo que eu não me lembro dos pormenores, com o nome dele, para ter reconhecimento ao legado que ele deixou na Ford, e ainda hoje
A Ford ainda hoje é a referência dinâmica, como eu já disse, em quase todos os segmentos onde está. E por isso acho que é uma pessoa que merece ser lembrada e até se calhar motivo de um artigo que já tarda também. Todas estas informações e inclusivamente tudo aquilo que estivemos a falar aqui hoje pode ser consultado neste espaço. Vamos deixar um link na descrição deste vídeo, estão lá imensos artigos interessantes. Podem participar também no Passa a Tempestade de Correr. Nós vamos lançar muito em breve o resultado daquilo que temos estado a recolher ao longo do tempo neste espaço e alguma pessoa, um felizardo que vai levar um prémio para casa. Um prémio para casa? Um prémio. Não podemos participar, não. Então cliquem no link que está na descrição deste vídeo para saber mais sobre esse prémio. Até agora temos estado a falar do passado e do presente da Ford, mas para nos falar sobre o futuro temos um convidado especial, João Ferro, que é responsável da Ford em Portugal. João, bem-vindo ao nosso Autorádio. Antes de falarmos sobre o futuro da Ford, há algum modelo da marca que gostasse de ter visto referido por nós e que nós nos tínhamos esquecido? Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco e dar-vos os parabéns pela vossa iniciativa e pelo projeto que começou em 2012, que eu tive a possibilidade de vir acompanhando e dar-vos parabéns por serem quase como pioneiros em termos de comunicação digital. E é um trabalho que hoje está à vista de todos e é reconhecido por todos. Por isso, meus parabéns e mais uma vez muito obrigado. Eu, quando vos estava a ver a falar, disse, eles estão a dizer todos, pensei que não iam falar de um, que foi a Ford Transit, que foi o Guilherme. Fui eu que falei da Ford. E para mim faltou só um também, e se me tivessem feito a pergunta a mim, eu não ia tão detalhado como vocês foram, e ficava num passado recente, teria-me referido ao Ford Focus, sem dúvida alguma, também porque comecei a trabalhar em 96 e o Ford Focus marcou uma ruptura completa com o Escort, que era um grande carro também. Eu referia a Transit, o Focus, e referia também o Ford Capri. Claro. Sim. Ok, que é um modelo super icónico na Europa, principalmente, e que teve bastante sucesso, que foi construído no final dos anos 60, 69, creio, como resposta ao famoso Mustang. E foi um carro que também tinha umas características dinâmicas e que ainda hoje é icónico para uma série de pessoas. Em Portugal temos um Clube Capri, okay, dos apaixonados que existem. E eu, como estava aqui a assistir, desde já me disponibilizo para vos arranjar um Forte, porque temos conhecimentos, conhecemos uma pessoa que tem um Forte, um colega meu. Isto sem dúvida que é uma... a nossa máquina de café até começou a fazer barulho. Isto mexe com todas as máquinas que estão aqui à nossa volta. Se quiserem, podemos tratar de fazerem, chamamos um ensaio ao Forte. E já que estamos numa de pedidos, se houver um Capri com motor V6 que também esteja disponível, também há. Então, E eu diria que, se não estou em erro, é a mesma pessoa. Não sei se ele é o proprietário do Forte e do Capri. De um Capri é de certeza absoluta, porque é um colega meu da Ford, cujo pai é um apaixonado pela Ford e tem um pequeno museu na sua casa particular que ele vai restaurando os carros e vai ficando. E em tempos teve um Forte, não sei que tem um Ford B, muito bonito também, e Capri também tem, porque ele tem um Mustang, mas por isso é uma questão de organizarmos e seguramente vai... Muito bem, fica aqui até um pedido a quem está a ouvir, que nos deixe um comentário, porque acho que é muito interessante testarmos o Ford Model T, afinal é um carro que democratizou, como eu disse, e ainda bem que é um carro que eu defendi aqui no início deste episódio, democratizou a mobilidade individual. Okay. É verdade, falar de Ford é falar de Forte e é falar de mudança. E é precisamente de mudança, João, que neste momento estamos a falar, quando falamos de indústria automóvel. Estamos a passar uma fase de transição muito grande. A marca está a despedir-se do Fiesta e também do Focus em 2025. Por onde é que passa o futuro da marca nos próximos anos? O que é que podemos esperar da Ford? Eu, Guilherme, vou falar particularmente na Ford Europa. Okay? Nós estamos numa transformação profunda no nosso negócio. Claramente
nós vamos estar em antecipação às medidas que a União Europeia está a decretar. A nossa aposta pela eletrificação é total. Okay? O nosso compromisso, por exemplo, na gama de veículos passageiros, a partir de 2030, são 100% elétricos, a nossa gama de passageiros. Em 2035, a nossa gama de passageiros e veículos comerciais. Okay? Nós estabelecemos uns objetivos muitíssimo ambiciosos. Nós vamos ter, até final de 2024, mais 9 veículos 100% elétricos. E no ano de 2026 esperamos vender já mais de 600 mil carros 100% elétricos. Ou seja, são números muito ambiciosos e a companhia está numa transformação total em vista a esse objetivo. Okay? Todas as reestruturações que temos vindo a comunicar e comunicámos agora foi para adaptarmos a nossa capacidade de produção à nova realidade que é a questão da eletrificação, que é indissociável, e é uma aposta completa, não é só na gama de passageiros, é também na gama de veículos comerciais, como é do vosso conhecimento. Vocês falaram há pouco da E-Transit, não é? Vamos lançar também a E-Transit Custom, vamos lançar a Tourneo Courier agora também 100% elétrica, ou seja, a aposta é total e não creio que haja marcha atrás. Nem abrandamento, não tenho conhecimento que isso seja. Ou seja, outro objetivo que nós temos é que, em termos de pegada de carbono, como costuma dizer, nós queremos que em 2035 todas as nossas fábricas, todo o nosso processo de produção seja neutro em termos de emissões de carbono. Ou seja, é uma procura não só nos carros de serem neutros, zero emissões, mas também o processo de fabrico, a produção ser zero emissões. Falava da Courier, da Transit, também eletrificar-se. Ao nível de veículos passageiros, vamos ter brevemente já um 100% elétrico, com um nome também icónico. Explorer. Exatamente. É um nome que nós vamos lançar aqui, vamos manter aqui na Europa, vamos manter a comercialização nos Estados Unidos. Aqui, uma das grandes características desta nova transformação da companhia é este assumir claramente a nossa identidade americana. Okay? E faz parte. O Explorer, que acabaste de comentar, é um carro 100% europeu, mas que não perde nada da característica do nosso DNA americano. É um carro, apesar de ser de uma plataforma MEB partilhada com o grupo Volkswagen, é totalmente fabricado por nós na nossa fábrica de Colónia. Okay? E é um carro no qual nós estamos muito convictos do sucesso que vai ter. Nós estamos a falar de um carro que em Portugal vai ter que gama de preços? Já há preços para o nosso mercado ou ainda é cedo estar a falar sobre isso? É cedo para estar a dizer preço específico. Nós tentamos aqui arranjar uma informação em última hora, mas não conseguimos. Não há. Da mesma maneira que é um carro que ainda, como vocês sabem, nós não damos muitos detalhes em questões de autonomia, de potência e disso tudo. Porquê? Preços, sim, sabemos que queremos que seja um carro um preço competitivo. Dizemos que os preços serão a partir de 44, 45 mil euros. Ok, já temos aqui um valor. Base de foi o que nós comunicámos. Sim, que estamos com um feedback muito positivo nesta fase inicial. Não sei se vocês repararam, nós quando o lançamento do carro, na 24 de março, demos a possibilidade de o cliente efetuar reservas do carro sem qualquer compromisso. E neste momento, o ritmo de reservas que estamos a ter já está quase a 3/4 do objetivo que nós tínhamos para ter até setembro, outubro. E por isso, as expectativas que está a ser gerada é muito boa e nós estamos convictos que o carro vai ser um sucesso. Quando é que o carro chega ao mercado nacional? As primeiras unidades vão chegar só no final do ano e deverá ser começado a ser comercializado a partir de janeiro de 2024. E foi um carro que nós, inclusive, tivemos a oportunidade de conhecer em primeira mão na apresentação internacional, um vídeo do Guilherme que está disponível. Um vídeo do Guilherme, não, desculpa, um vídeo do Miguel. Um vídeo do Miguel que está disponível, Miguel Dias, e que podem consultar. Mas falando aqui do sistema de eletrificação, esta é uma mudança radical, uma mudança que a indústria está a viver
e que nós temos falado aqui sobre isso muitas vezes. Recebemos imenso feedback das pessoas que nos seguem e também das pessoas que ouvem o nosso podcast. A sensação que nós temos é que ainda estamos a raspar a eletrificação, ou seja, estamos ainda no início de algo que é uma mudança que se vai aprofundar ainda mais nos próximos anos. Tem sido, como é que tem sido esta fase de mudança inicial com o Maquet? Como é que tem sido qual é que é a vossa... Qual é que tem sido a vossa experiência nestes poucos anos? Claro, nós, em particular na Ford, se repararem, nós começámos o nosso processo de transição para a mobilidade elétrica com 2 veículos topo de gama, chamemos-lhe assim. Nos passageiros, na Europa, começamos com o Mustang Mach-E, ou seja, que não é um carro para toda a gente. E agora, paulatinamente, vamos nos adaptar, ok? Vamos lançar já este, como referimos, o Explorer. O Explorer, que é o primeiro 100% elétrico para uma grande quantidade de pessoas, para uma parte significativa do mercado. Vai ser o nosso primeiro veículo elétrico de volume, chamemos-lhe assim. De seguida vamos ter, por exemplo, estamos nos veículos comerciais, começámos com a Transit 2 toneladas. Não começámos, enquanto outras marcas começaram com os veículos comerciais ligeiros, chamemos-lhes assim. Nós não, nós vamos logo para um veículo de carga que tem todas as implicações em termos de capacidade de carga, que na nossa Trânsito 2 toneladas não foi rigorosamente nada afetado. Em termos de autonomia, tem uma autonomia muitíssimo boa. Agora, o preço, sim, que ainda está um preço acima daquilo que os veículos comerciais têm, e há uma questão da resistência, mas, por exemplo, nestes mercados europeus, e nós em Portugal, por exemplo, que é uma característica nossa, temos sempre uma legislação muito específica, não temos ainda uma legislação que obrigue que nos centros das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, os veículos que aí possam circular estejam limitados pela emissão de CO2 que emitem, ou pelos níveis de CO2 que emitem. Nos nossos vizinhos aqui em Espanha, isso já está tudo regulado. Quando uma pessoa vai para Londres, vai para os grandes centros europeus, e isso assim é. E aí nota-se que começa a haver, e há uma abertura. Nós temos um projeto piloto, por exemplo, em Inglaterra, nas trânsits, e por isso, nós agora, enquanto nos comerciais já lançámos a Trânsito a 2 toneladas, a 1 tonelada, e agora vamos lançar também no final deste ano a Courier, ok? Nos passageiros nós vamos lançar agora o Explorer, e depois no final de 2024 virá o Puma 100% elétrico. Okay? Será um modelo que vai estar com um preço substancialmente abaixo dos 44 mil euros. Esperemos que sim. São aquelas coisas que nós ainda não podemos falar, mas claramente, dado o segmento mas pode que é... falar, está à vontade, ninguém nos está a ouvir. Está completamente à vontade para poder falar sobre aquilo que não pode falar. A Ford, a verdade é que está a fazer esta transição para os 100% elétricos, a um bom ritmo, mas entretanto está a fazer uma verdadeira festa, porque enquanto esta transição está a ocorrer, em simultâneo, acaba de chegar ao mercado uma Ranger Raptor com um enorme motor V6 a gasolina, e aparentemente poderá não ficar por aqui, também poderá vir para o mercado nacional um outro nome muito importante da Ford, a Raptor. O que é que nos pode dizer sobre isso? A Raptor já cá está, não. Peço desculpa, o Bronco. O Bronco, sim. O Bronco. Sim, não poderá vir, vem. Virá. Bom, por partes. Como vocês referiram, há pouco estavam a referir, a Ranger é a pick-up mais vendida no mercado europeu. Okay? Nós em Portugal não somos, mas temos uma característica também muito especial com o mercado português. Acho que somos o mercado europeu cujo mix de vendas de Raptor é maior. Okay? É um facto que o público português tem muita apetência por estes carros, chamemos de performance, e eu não vou referir as características porque o Fernando há pouco referiu todas as características, e a Raptor foi concebida e adaptada a partir dos Estados Unidos, a questão das suspensões, tudo isso, e é um sucesso inegável.
inegável, eu costumo partilhar, porque da mesma maneira que nós, por vezes, o mercado português é um pouco sensível ao preço, depois tem estes carros, que chamemos icónicos, e que têm uma aceitação muito boa. Quanto é que custa uma Ranger Raptor, só para Eh, recordar? Mais de a 80 atual. mil euros. Isso é a atual a gasolina, ok? A versão a gasolina. A anterior Raptor a diesel, cuja nova só vem agora em junho, custava cerca de 70 mil euros. E depois, lá está, se for através da empresa, isso tudo tem alguns benefícios que as pessoas possam ter. E a verdade é que vendemos muitíssimo bem, ok? O nosso mix, nós vendemos mais Rangers Raptor do que vendemos Rangers XLT, ou seja, As mais convencionais, ou as seja, mais convencionais. a mais aquelas- radical sobrepõe-se nas vendas Exatamente, em Portugal. exatamente. Pronto. Facto curioso, que é, por exemplo, como o Guilherme, como estavas a referir, a questão da Ranger a gasolina, que acaba de chegar um novo modelo e cuja a motorização diesel só chegará agora em junho. A motorização a gasolina foi a primeira a estar disponibilizada, começámos a vender em outubro e realmente tem saído bastante bem. Quantas Raptor das novas é que vocês, mais ou menos, só para as pessoas terem uma noção do que estamos a falar, porque eu imagino, não sejam assim muitas, o carro é caríssimo, não por causa da Ford. Eu não lhe diria que é caríssimo, Mas o carro não- tem o preço adequado Não, mas não, para o vamos, carro que é. vamos dizer o seguinte, então eu vou reformular. Não diremos que é caríssimo, mas dizendo que nós em Portugal temos o hábito de taxar aquilo que é bom. Certo, Normalmente, correto. para quem gosta de automóveis. Exatamente. E se formos olhar para o lado em Espanha, a Raptor, por questões de fiscalidade, tem um valor muito Correto. mais apelativo. Uhum. Mas mesmo assim, mesmo tendo um valor que em Portugal é sendo certificada pela questão fiscal. Nós, e isto não tenho problema, porque confesso que até a mim me surpreendeu o volume de vendas desta nova Raptor a gasolina já supera as 80 unidades, ok? Em 6 meses. 80 unidades. 80 Ok. unidades. Eh, E nenhuma, Nenhuma nossa. Nenhuma nossa, exatamente. mas ainda estamos a tempo. Pois, Estamos com a tempo. certeza. Temos que continuar a falar mais do preço. Vamos falar, com certeza. E é um sucesso o carro, sem dúvida. E agora estamos bastante expectantes quando chegar a motorização a diesel, porque, sem dúvida, o carro está muito bom. Todas as características que tinha foram melhoradas e por isso vamos ver agora como é que vai funcionar com a versão a diesel, porque também não será tão performante como a versão a gasolina, mas também é bastante boa para quem já conduziu. Creio que a versão a diesel você já conduziu. Sim, nós... Não a nova. Não, a a anterior. ainda não. A anterior fomos muito felizes com Sim. a anterior geração da Raptor. Custou-me entregá-la. Eu devo dizer que me custou entregar porque eu afeiçoei-me ao carro. Mas, João, aproveitando que estamos a falar de vendas e o João trabalha há mais de 20 anos na Ford, já desempenhou várias funções no seio da marca, não só em Portugal, mas também em Espanha. E aproveitando que estamos a falar de vendas, uma pergunta muito concreta para si. Estamos a assistir a uma mudança do paradigma de negócio no automóvel. A passarmos do concessionário tradicional para a venda online. Os concessionários vão acabar ou vão continuar? Não, os concessionários vão continuar, não há dúvida nenhuma. Ok, isto não tem dúvida nenhuma. Depois aqui um parênteses, temos que voltar ao bronco que acabámos por não É verdade, verdade. É verdade. Os concessionários não vão acabar, ok? Os concessionários são uma peça-chave do nosso negócio, pelo menos no nosso modelo de negócio da Ford, ok? Não nos passa pela cabeça. Agora, como é natural e como vocês estavam a referir, e porque é isto que está a acontecer no mercado, vai ter que haver adaptações. O modelo de negócio, como vai funcionar agora num futuro próximo, com certeza que será diferente. É conhecido a tendência que o mercado tem na Europa para esta questão do modelo de agência. Vamos ver como é que isto vai evoluir. Ainda estamos... há marcas que já estão um pouco mais avançadas, mas mesmo essas que estão mais avançadas, tem sido um processo com avanços e recuos. Okay? Pelo meio tivemos uma questão da pandemia, depois veio os semicondutores, depois veio a guerra. Todos estes movimentos... Vamos esperar que fique por aqui, não é? Exatamente, esperemos que fique por aqui, que acalme alguns no tempo, rapidamente, se Deus quiser, mas todas estas movimentações alteraram completamente. Agora, que o modelo de agência vai avançar, creio que sim. Como?
Não sei se será tão simplista como inicialmente se pôde pensar, ok? Eu acho que é esse período que estamos a passar que vai moldar a maneira como o negócio se vai fazer, porque parece, pelo menos as indicações que temos, é que também, tal como a eletrificação, o modelo de agência é Para quem nos está a ouvir entender, o que é que estamos a falar relativamente a isto? O que é que significa o modelo de agência na forma de vender um automóvel? O modelo de agência significa que o cliente pode comprar o carro diretamente à marca, ok? Ou seja, aquela questão, compra o carro, mas também vai comprar uma série de serviços diretamente à marca, que depois serviços esses também serão providenciados pela concessão. Depois há a parte toda do pós-venda, de atenção ao cliente, que vão ser necessários. Agora, outros detalhes técnicos de quem fatura ou não, mas basicamente o conceito é de que o cliente possa comprar o carro diretamente à marca. Pronto, é basicamente por aí. Desculpa. Não, mas só queria agora aqui questionar o João. Isto não é questionar, quer dizer, não estamos aqui isto não é um inquérito, não é? Isto não é uma comissão de inquérito, mas no entanto acho que é um tema interessante, que é para Até porque se fosse uma comissão de inquérito, o João ia responder que não se lembrava. Muito bem, muito bem. Essa foi bem apanhada. Mas sobre esta questão da mudança do negócio, isto é sem dúvida muito interessante. Há muitas marcas, como o João referiu, e não só a Ford, mas também outras têm vindo para a frente e para trás, inclusive outras marcas que até recusam, outras que já vão avançar mais, estão de forma mais... estão a avançar, o negócio está a avançar de forma mais rápida nesse sentido. Para nível de experiência do consumidor, os próprios concessionários também têm vindo a mudar bastante, ou seja, a forma como hoje, não tem só a ver com o regime de agência ou não, mas a forma hoje como uma pessoa vai a um concessionário ver um automóvel, e já falamos sobre isto inúmeras vezes, não só com o João, mas também com outras pessoas, outras marcas. Hoje as pessoas, quando chegam a um concessionário, sabem tudo sobre os carros. Tudo. Preocupa muitas vezes de pessoas como nós, Claro, não é? claro. E disponibilizamos informação a toda a gente. Como é que se lida com isto no dia a dia? Isto é a evolução, não é? E isso, a maneira como está, é na qualidade do atendimento que podemos prestar. Porque, como estava a dizer, Diogo, o cliente hoje em dia, às vezes sabe tanto ou mais do que nós, por causa de vocês, porque ele tem interesse e vai bisbilhotar uma série de coisas, e por isso, ou nós temos a capacidade de lhe proporcionar uma experiência diferenciadora no momento do contacto, no momento da entrega, no momento que ele entra na concessão, ou então, se vamos lá, em modo racional, porque já mesmo dizer que é questão do preço não é questão do preço, ok? Obviamente tem importância quando falamos de um cliente a retalho. Claro que tem importância, principalmente no cliente a frotas, peço desculpa, mas num cliente a retalho particular, que já vai com uma ideia muito bem pré-definida, ou nós somos capazes de o surpreender com outro qualquer serviço, com outra qualquer amabilidade ou postura comercial, ou então, rapidamente, o leque de escolhas é enorme. Não só de outras marcas, como da própria marca. E hoje não há distância nenhuma. Não é? Hoje, então, no nosso caso em Portugal, estamos de Lisboa para qualquer ponto do país, estamos em 2 horas. Por isso, ou nós temos capacidade de ser diferenciadores e proporcionar uma boa experiência de compra, não é? E de atenção ao cliente, ou então a coisa porque corre risco hoje há alguma outra marca que tem sido mais disruptiva na forma de comprar automóvel, nomeadamente a nível de compra online. Sim. E a sensação, e muitas mensagens nós recebemos, aquilo que vamos vendo um pouco por todo lado, é que não sendo por parte da Ford, não está nesse momento de digitalização do retalho, mas as marcas que o fizeram, ou as marcas que iniciaram, não querendo aqui agora citar marcas, mas tem havido... as pessoas têm receio de algum distanciamento que exista, e por isso é que questiono sobre essa postura, que é marcas que têm, como vocês têm uma rede de concessionários, têm um pós-venda, têm um acompanhamento. Vendas digitais não significa a pessoa comprou e vai-se embora. Nada. E por isso é que eu estou a dizer que os concessionários, na nossa maneira como estamos a prever o negócio, os concessionários são uma peça-chave do nosso negócio, são os nossos parceiros de negócio. Não dizer que o concessionário vai acabar
não creio que seja verdade, de todo. Okay? Sim, o concessionário vai ter que se adaptar, sim, o concessionário vai ter que saber proporcionar e ser diferenciador em termos da experiência de compra que proporciona ao cliente. Porque aí sim, se eu tiver uma experiência de compra no Guilherme e o Diogo vai lá e sente e ele diz-me o carro custa isto, você já sabe, eu de certeza que me vou embora. Enquanto o Guilherme tem atenção para comigo, preocupa-se com as minhas necessidades, disponibiliza-me uma série de serviços, porque depois é o que está. Há depois todo um acompanhamento. Um cliente até pode não querer ter a chatice de ser incomodado pelo vendedor na hora da compra ou estar a ser pressionado pelo vendedor. Mas depois quer uma determinadas atenções. Há uma expectativa quando se gasta Claro, os valores que estão hoje em em causa dia, claro. num automóvel de ter... Claro que há uma série de coisas que vai acontecer, que é para onde vai passar os carros, uma série de serviços, como de apps, vão descarregar diretamente da marca. Mas o contacto com a concessão é indispensável e vai se manter, não tenho dúvida nenhuma. Gostei da forma como respondeu à nossa provocação relativamente ao fim dos concessionários. Mas voltando a algo que estávamos quase a deixar esquecido e Sim. que o João referiu. O Bronco. Certo. O Bronco, nome tão importante da Ford nos Estados Unidos, vai chegar à Europa. Vai. E, pelos vistos, também a Portugal, naturalmente. Também. Atenção, vai chegar à Europa num número limitado. Okay? Não vamos dizer que é isto lá está, mais uma. Mas também pensavam mesmo relativamente à Ranger Raptor e depois as vendas... Certo, mas aí é diferente porque no caso do Bronco é um carro que tem um preço mais elevado, tem um nível de emissões pouco simpático. Pois. E tudo isso e não era nunca para ser um carro de volume. Okay? É sim um carro de identidade de marca que nós temos. Modéstia à parte, acho que está muito bem conseguido. Okay? Vai haver só duas versões. Okay? Uma para os aficionados do todo-terreno, outros para mais comedidos, para uma utilização mais urbana. Okay? Um motor 2.0 EcoBoost V6 de 335 cavalos, coisa pouca. Poupado. Exatamente, não deve gastar tanto como a Raptor, mas lá está, há aficionados. Nós em Portugal, o volume também será um volume, não será, não estou em crer que seja um volume, oxalá fosse, mas não sei se, por exemplo, também havia unidades disponíveis para estar com a Raptor a gasolina. Mas é um carro que está muito afetado pela nossa fiscalidade. Claro. É a particularidade que vocês sabem. Claro. Não é? Carro de ISV vai pagar cerca de 40 mil euros. 40 mil euros. 40 mil euros só de ISV. Podemos imaginar o preço. Ainda podemos... Que ainda está em off the record, vamos chamar assim, não é? Uma coisa assim, mas vamos imaginar 40 mil euros de ISV. Agora só uma IVA e a fiscalidade nacional tem uma particularidade que é daquelas que nós não gostávamos de nos destacar do resto da Europa. Ainda temos uma fiscalidade muito assente na cilindrada dos motores. Algo que já não acontece nem faz sentido. Problema, há carros que são mais poupados, não é o caso do Bronco, mas há modelos que são mais eficientes, consomem menos, mas em virtude de terem motores maiores, têm uma incidência fiscal maior. Isto não faz sentido rigorosamente. Eu quero aqui deixar só uma piada. Sempre que vir alguém a passar com um Bronco, vou bater palmas. Porque é um excelente contribuinte. É um excelente contribuinte, sem dúvida nenhuma. Está a contribuir para o controle do déficit orçamental do nosso país. É uma velha questão, a questão fiscal em Portugal. É um assunto que não custa a entender, apesar dos esforços que a ACAP tem vindo a fazer com os diversos governos, sempre para sensibilizar para esta questão. Mas, por exemplo... o nosso parque continua a envelhecer, não é? E sabemos qual é que era a solução. O João já trabalha no setor automóvel há mais de 20 anos. Já conseguiu compreender qual é que é o racional por trás da nossa fiscalidade ou ainda precisa de mais 20 anos para conseguir entender qual é que é a única razão que eu vejo é o facto de o automóvel ser um contribuinte muito generoso para o orçamento de Estado, que os governos não querem abdicar e não se esforçam para encontrar soluções alternativas que há. A ACAP já propôs várias,
mas infelizmente nunca temos sido bem sucedidos. Representa quase 20% do orçamento do Estado. Podes dizer quais é que são algumas dessas medidas que podiam ser aplicadas para tentar baixar a idade média do parque automóvel? A ACAP tem falado várias vezes de uma reformulação do imposto, ok? Se era ad valorem, se era o que fosse. Limitar isto a uma questão de emissão de CO2 não é a solução. Pronto, é a solução, é um status quo que está e que dá trabalho reformular. A ACAP teve uma comissão que já propôs várias alternativas. Não foram ouvidas, pode ser que num próximo governo venham a ser, vamos ver. Mas nota-se que há uma certa inércia nestas mudanças, mesmo o próprio incentivo à compra de elétricos. Tivemos de esperar até agora para... Sim, mas é um incentivo, e atenção, que não é um incentivo como funciona nos moldes europeus, que também é outra das coisas. Eu nem vou aos moldes europeus, vou aqui ao modo espanhol, que também, mais uma vez, já a CAP algumas vezes sugeriu, e que continua a dizer, temos o nosso modelo português muito particular, e enquanto pesar os tais 20 e tal % que pesa no orçamento do Estado, não será uma rúbrica fácil de alterar. Tem que haver muita boa vontade. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva neste sentido. João Ferro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós foi um enorme gosto tê-lo. Obrigado, eu é que agradeço. 23º episódio do Autorádio. Só recordar que falemos para um Forte e um Ford Capri. Não se esqueceu, é mesmo verdade, vai acontecer, vamos testar um Forte. Tendo vocês, eu falo com o meu colega. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que o melhor momento deste podcast, para além de, claro, termos tido o nosso primeiro convidado de uma marca de automóveis, foi o facto de nos ter sido prometido um teste a um Ford Model T. Vai ser do caraças. Infelizmente, eu acho que ninguém vai querer ver isso, mas pronto, é do caraças mesmo. E ao Fernando... É a expressão certa. E há uma coisa curiosa que é, não sei se ninguém se apercebeu, o Fernando, por menos... Era o João Ferro e agora o Fernando está no sítio do João Ferro. Andou aqui uma... Isso não se vai perceber na montagem. Não se vai perceber na montagem. Está tudo bem. Bem, mas olha, há uma coisa que falta. Falta uma coisa desde o início, que é, nós trouxemos para aqui 3 veículos cada um, porque eu não trouxe um automóvel, trouxe um avião. Mas não dissemos qual é que é o melhor de todos os tempos. Ficou em aberto, é uma questão que ficou em aberto e acho que podemos eliminar o avião e podemos eliminar o... Não, peraí, mas estamos... Eu já estou a eliminar candidatos. Porque... Tu já estás. Eu já estou, porque eu posso eliminar o... Eu não tenho direito, o meu avião tem que ir embora. E o Edison Ford também. Exatamente, porque era um protótipo. Apesar de ter ficado próximo de chegar à produção. Eu estou mesmo triste. Então eu trago um avião, um trimotor, e vocês estão a retirá-lo logo da equação. Nem o número de motores te salva. É só o que tenho a dizer. É um avião. Eu acho que isto é razão automóvel. Eu acho que quando falamos de... Mas nós amamos tudo o que tem motor. Mecânica, nada sim. do que tem motor nos é estranho. E nós já falámos de carros, já falámos de aviões, de barcos, de motas. Exatamente. Acho que não nos falta praticamente nada. Inclusivamente locomotivas. Aquele Acroplane. Uma mistura entre barco e avião. Sim, sim. Também está no nosso website. Quem nos segue diariamente só falta pode encontrar muitas destas histórias. Também já falámos de comboios. Já falamos de comboios? Também já falámos de e de motores de navios. Sim, o maior motor diesel do mundo. Muito bem. E eu recentemente fui falar sobre mobilidade aérea urbana, que foi aquilo que o Guilherme disse no início. Nós ainda não tocamos esse assunto, mas fica a promessa de... Está no ar e que certamente com o evoluir da tecnologia poderá aterrar aqui. Fica a promessa de que num autorrádio vamos dedicar-nos a isto. Pronto. Aerorádio. Não é... Caramba, a hora está mesmo a avançar. Está completo. Já é tarde. Este foi o podcast dedicado aos melhores modelos da Ford de todos os tempos, e não só, mas aquilo que a Ford nos pode oferecer de presente e de futuro, e tivemos aqui um responsável. Também acabou no seu final por ser dedicado a coisas como a mobilidade aérea urbana. O autorrádio é um poço de surpresas. É o que eu estava a dizer, nós ainda vamos acabar a falar da vida depois da morte. Mas vamos chegar. Vamos reduzir para já a um cada um. Guilherme, dos teus 3, escolhe um. Dos meus 3, não posso escolher um vosso. Aliás, eu já tinha escolhido o Focus, que era... Não, tu já escolheste pedir mais alguma coisa, não é? Quer dizer, tu gostas tanto... Se eu tiver indo... Fizeste batota desde o início. Indo ao ponto, se tivesse de destacar o carro mais importante, ou o melhor Ford sempre, pela importância que tem a todos os níveis, para a indústria, para
para as pessoas, sem dúvida nenhuma, o Forte. Forte. O Forte. Para mim seria o Forte. Se não fosse o T, seria a primeira geração do Focus. Pela importância que tem para o mercado europeu e por ter redefinido o segmento. Sim. Obrigado por ter escolhido um carro que eu trouxe. Vocês trouxeram, na prática. Não, Mas eu quero saber qual é que é a sim, vossa opinião também. Apesar de reconhecer a importância do Forte, e por acaso uma coisa que se calhar deixámos de fora, foi considerado o carro do século XX, ganhou um prémio há uns anos já. Como não? Por acaso, eu pessoalmente não concordei, mas Ok, eu muito bem, muito compreendo, bem. eu compreendo as razões que lhe deram a vitória, porque realmente para a importância que teve na democratização da mobilidade e do automóvel. Mas pronto, considerei, entre os outros candidatos que estavam lá presentes, achei que havia candidatos mais viáveis. Por isso também se calhar não escolheria aqui o Ford Model T, apesar da sua importância histórica, e estou a reconhecê-la totalmente. Mas confesso que estou na dúvida entre a razão e a paixão, porque ou iria para o Focus, porque um pouco como o Ford T, ou seja, trouxe para as massas não se calhar o acesso à mobilidade, mas se calhar o prazer de conduzir, que é algo que eu valorizo bastante em qualquer automóvel. E estou dividido entre a paixão, porque sinto-me tentado a escolher o Mustang, que também trouxe aqui para a conversa. Sentes-te seduzido pelo Mustang? Sim, apesar de eu ser mais fã de carros pequenos e levezinhos, mas o Mustang tem uma certa aura, tem um certo misticismo. E pronto, tem um caráter que hoje em dia, que pelo menos parece ser cada vez mais difícil de encontrar nos automóveis modernos. Parece ter algo... Preserva o caráter original exatamente, do modelo. ou seja, Tem uma aura de liberdade, de evasão. Sim, tem isso, e apesar de malta jovem hoje, se calhar, preferir para isso o seu telemóvel, eu ainda vou preferir o cantar de um V8 e muito pneu e muito cheiro a borracha queimada, sem dúvida nenhuma. Se calhar vou então se calhar para o Mustang. Ok. Eu agora eu vou desempatar isto, não é? Aparentemente está nas tuas mãos. Desempatar, esta ou seja, decisão. que estupidez, não vou desempatar isto. Vocês não escolheram o mesmo carro, eu estou mesmo as horas para Não, mas Estupidez. podes. Sim, mas, Neste momento há um igual. Está Basta- igual, Está um exatamente. igual, portanto, basta tu escolheres o mesmo modelo que eu ou que o Fernando. Exatamente. Desempate. Sim, no fundo é um desempate. Mas, Ou então ok. não, ou então vais escolher outro modelo e fica Considerações à desempatado. parte sobre o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu está na altura de eu escolher. Bem, eu aqui já tive aqui vários momentos em que eu estava a tentar escolher, já tinha passado pela cabeça o Model T, que sem dúvida é inegável, como já foi tudo aqui dito sobre este carro, ou praticamente tudo, não é? Não fomos aqui até a exaustão sobre cada um destes modelos. Para saberem mais sobre isso, existem vários artigos na Razão Automóvel dedicados a eles. Não considero, para mim, que seja o melhor de todos os tempos, mas isto é uma questão pessoal, estamos aqui a votar, não é? Eu, se tivesse que escolher, eu acho que alinho com o Fernando e escolho o Mustang. E escolho um Mustang porque... Bad boy. Exatamente. Escolho um Mustang por tudo, por todo o elan, por ser um carro que muitas vezes até se sobrepôs à própria Ford enquanto modelo, em que se confundia até com a própria... que as pessoas até conseguiam olhar para ele como algo que era por si só um ícone gigante e que nem sequer Basta recordar necessitava da a Ford oval para... azul nem aparece no Mustang, temos o símbolo do A própria Ford reconhece isso, reconhece que é um ícone inegável e que desde as suas aparições no cinema até aos seus feitos históricos também em Le Mans, a tudo aquilo que motivou a sua criação, ao facto de agora, no século XXI, ter conseguido sobreviver com todas as restrições de emissões, com o motor EcoBoost 2.3, e agora numa fase em que a Ford e muitas outras marcas também estão a eletrificar-se, a Ford tem tido a coragem de manter o nome e colocá-lo num SUV, que foi uma decisão para muitos polémica, para outros algo que foi, na verdade, bem pensado, tendo em conta que o Mustang é um nome tão forte, tão grande, que eu acho que merece, para mim, a minha humilde opinião, merece o título do melhor Ford de todos os tempos. E também, porque já disse hoje aqui, por causa de um Ford Mustang, fomos nomeados para um prémio. E é isso, uma questão pessoal. E é uma questão pessoal, e já está aqui uma questão pessoal.
Então temos um vencedor. Acho que temos um vencedor, mas Temos um vencedor, um Ford. parece óbvio, mas se calhar não é assim tão óbvio. Mas Já é uma agora excelente escolha. convidamos a todos aqueles que nos estão a ver através do nosso canal de YouTube a deixarem a sua opinião para todos estes modelos ou de outros que não tenham sido mencionados, Olha, como Qual? por exemplo o Ford Capri, que como se por exemplo calhar o Ford Capri, exatamente, que merecia sem dúvida nenhuma assim, uma menção. uma menção bastante honrosa, deixarem a sua sugestão. Diogo, o que é que me dizes de hoje seres tu a terminar este autorrádio depois de pelo menos 2 episódios de ausência? minha. É verdade. E quero-vos dizer também que pessoalmente tenho uma relação com a Ford que não é muito próxima, porque eu nunca tive um Ford, eu, Diogo, mas foi o primeiro carro que o meu pai teve, foi um Ford Fiesta. Olha, E, Toda a e gente tem boas recordações. e eu tenho que encontrar uma fotografia que eu tinha com esse carro, que eu não sei onde é que os meus pais têm isso, mas eles devem ter isso tive lá em um Ford casa. Fiesta. Tu tiveste um Ford Fiesta? Um MK4. É uma crónica que ando a escrever, que queria ver se encontrava imagens do carro nos meus discos. Isso é que é Alguns. Tecno, eventualmente. Era o que eu queria ter o Tecno, mas era um simples estúdio que quando eu comprei tinha um pneu de cada espécie e até havia uma jante que era mais estreita que as Era um outras. motor 1250, não era? 1250, sim. Precisamente 1242 centímetros cúbicos, Ai, é bem. 75 cavalos, um motor cheio de alma. São só 75 cavalos, mas era um carro também muito leve e tinha um chassi maravilha. O só lamento não ter tido, a minha versão não tinha direção assistida, o que obrigava a muito jogo de braços. Então ainda era a primeira geração desse modelo de 95, com aquela 96. elipse que Elipse, fazia os exatamente. faróis e a grelha assim. Um ar um bocado tristonho e não casava muito bem com o resto da carroceria. Mas o carro era um gozo dos diabos Era uma conduzir. fiesta. Era uma fiesta. Era uma fiesta. E com isto, terminamos. Em modo fiesta, Em modo fiesta. já falamos sobre muita coisa hoje, mas acima de tudo falamos sobre a Ford e sobre a história da marca da Oval Azul, que está intimamente ligada à democratização da mobilidade individual e que com o Ford T, modelo esse que nós esperamos testar agora, mais de 100 anos envolvidos desde a sua saída da Sim, linha sim. de Vai ser uma produção, experiência. e que espero que tenham gostado. E não posso deixar de referir no final deste podcast o nosso patrocinador, o piscapisca.pt, o portal de usados, onde provavelmente vocês podem encontrar o vosso próximo carro e desafios a irem lá procurar modelos da Ford para, se vão procurar de um usado, quem sabe lá não vão encontrar o vosso primeiro carro, até pode ser também um Ford e quem sabe, como o Fernando, um Fiesta. Um Forte há mais de 40 mil carros. Preferencialmente com É as jantes possível que todas haja iguais. um Forte. Qual fiquei curioso. Era giro encontrar um Forte. Um Forte no pisca-pisca. Será que... Não? Bem, vou dar por terminado este podcast. Espero que tenham gostado. A vocês que estão desse lado podem acompanhar o Autorádio em Spotify, Apple Podcasts, aqui no canal YouTube da Razão Automóvel e também nos artigos dedicados ao Autorádio em razãoautomóvel.com, um website que é a escolha dos portugueses no que toca a conteúdos sobre automóveis e onde podem também encontrar as últimas novidades, notícias, testes que não encontram no nosso canal de YouTube, enfim, tudo aquilo que precisam para estarem informados sobre quatro rodas e outras coisas que vocês viram nós também abordamos neste podcast, barcos, aviões, motores de navios, tudo e mais alguma coisa. Espero que tenham gostado, um abraço e até à próxima.